Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Marco Aurélio, trabalhador do Grupo de Estudos Saint-Germain, e hoje eu vim trazer para vocês o nosso segundo episódio de um trabalho muito especial relacionado ao livro Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos, de Lindsay Gibson. Nesse segundo episódio, a gente vai trabalhar o capítulo 4 do livro, contextualizando para vocês um pouquinho. O capítulo 1 fala de agradecimentos, e o capítulo 2 da introdução, e o capítulo 3 é o primeiro capítulo de conteúdo que envolve os efeitos dos pais imaturos nos filhos adultos. A introdução e esse capítulo inicial foram trabalhados no nosso primeiro episódio. Hoje a gente vai trazer, desse segundo episódio, o capítulo 4, que tem o seguinte título: Reconhecendo o pai ou mãe emocionalmente imaturo. E quando a gente estava preparando esse encontro, a primeira coisa que veio, né? Quando a gente começa um trabalho desse, a gente sempre questiona e pensa: para quem? Será que é para gente? Será que quem está vendo o vídeo aí se enquadra naquela situação? E às vezes é simples identificar, tem casos óbvios, vamos dizer assim. E tem outros que a gente fica ali na dúvida, né? Será que eu me enquadro nisso? Talvez me enquadro parcialmente. E esse capítulo de hoje é muito legal trazer para vocês, porque ele vem nessa linha de tentar reconhecer se os nossos pais e ou as nossas mães são emocionalmente maturos. Mas num capítulo como esse, a gente tem que tomar alguns cuidados antes de começar o debate. E o próprio livro traz a preocupação em relação a esse capítulo. Em nenhum momento a gente está querendo aqui crucificar um pai ou uma mãe, ao identificar, ter um pensamento negativo. Em nenhum momento a gente está traindo o nosso pai ou nossa mãe quando a gente descobre essa situação, quando a gente consegue entender um pouquinho melhor. Inclusive, o livro orienta aqui que a gente não caia na armadilha de chegar para o nosso pai e nossa mãe, se ainda estiverem vivos, e você é emocionalmente imaturo, porque isso não agregaria em nada no entendimento, na busca do livro. O que é a busca do livro? Como nós, aqueles que podem ter passado por essa situação, podem lidar melhor com as consequências dos efeitos dos pais imaturos, podem entender seus próprios gatilhos, entender suas próprias dificuldades. Então, a gente não pode cair nessa armadilha de apontar o dedo, né? Eu estou aqui, então agora eu vou identificar para poder falar para ele que ele é, que para ela que ela é, que não tem importância. E nem a gente achar também que está traindo nossos pais ao pensar nos efeitos que as situações podem ter trazido para a nossa vida. Então, não vamos cair nessa armadilha, não vamos ficar com esse medo de estar traindo, não é a proposta do livro, mas é a proposta desse capítulo entender se a gente tem e como a gente reconhece, não só os nossos, mas ao nosso redor, como a gente se reconhece para também não agir como um pai emocionalmente imaturo. Então, reconhecer o que são as características desses pais e mães emocionalmente maturos são fundamentais, é fundamental para a gente poder lidar melhor com as questões e as consequências disso, tá? E aí, quando a gente usa esse termo, né, imaturidade, né, pais imaturos, a imaturidade emocional, a gente tem que entender a maturidade. Maturidade é conseguir lidar com as emoções de uma forma consistente, segura. Não é ser frio, não é ser um robô, não é não estar sujeito às emoções, mas é conseguir se importar com a emoção do próximo, é conseguir se sintonizar com o próximo, é conseguir criar laços, a gente falou disso no primeiro episódio, criar laços mais fortes com aqueles próximos a nós, criar conexões. A imaturidade emocional vem na linha de não conseguir criar essas conexões muitas e muitas vezes por uma dificuldade mesmo interna, por uma dificuldade de conseguir sair do foco do centro das atenções e tentar se colocar numa posição diferente. Então, ao sermos imaturos, né, o ser imaturo emocionalmente é priorizar
nossas emoções, nossos sentimentos e ter muita dificuldade de lidar com as diferenças e com a emoção do próximo e com os sentimentos e características que o próximo tem, que muitas vezes não vão ser iguais às nossas. E mesmo assim criar laços, se importar, ouvir, se conectar. O grande ponto disso no início é entender, e às vezes a gente tem essa mania, né, de, ao descobrir o erro de alguém, né, tornar aquela pessoa um carrasco, um vilão. Mas é importante a gente entender de início, antes da gente começar efetivamente a achar as características, que a imaturidade emocional muitas vezes não é intencional. As pessoas que agem com imaturidade, elas não percebem. Elas muitas vezes estão tão focadas em si que elas não conseguem entender o porquê que aquele comportamento é errado, ou perceber que tem um comportamento errado. Então, muito cuidado. Isso não alivia, isso não muda a situação, a dor causada, mas muda em algum grau a responsabilidade, porque a ignorância que aquela pessoa tem, a dificuldade de visualizar, muitas vezes não é intencional. E aí, pessoal, esse capítulo é tão rico, mas tão rico, que confesso que quando a gente estava preparando aqui no GRESB para o debate de hoje, a gente chegou na conclusão que valeria dividir esse capítulo em duas partes, tá? É um capítulo que hoje vai ser a primeira parte e vai ter uma segunda parte que vai trazer alguns casos reais, algumas situações no próximo episódio. Então, já antecipo que o segundo episódio é metade do capítulo 4. O capítulo, a continuação, necessariamente vai vir para o terceiro episódio, até para não tornar o nosso estudo longo demais e ineficiente, né? Então, vamos lá. Como começa esse capítulo no livro, após esse comentário inicial? Ele traz um primeiro exercício, e é um exercício que é muito difícil, hein? É um exercício, ele traz algumas características, eu separei 12 características, 12 situações, que sinalizam que a pessoa que comete aquele tipo de sinalização, aquele tipo de atitude, pode ter características emocionalmente imaturas. Vamos lembrar que as coisas não são binárias, né? Não é ou não é. Existem pessoas emocionalmente imaturas num grau mais complexo, mais avançado, outras parcialmente. Então, a ideia não é, eu vou fazer uma lista aqui, eu tenho que ter 8 de 12, 10 de 12, 2 de 12. Não. A ideia é entender sinais que as pessoas emocionalmente maturas trazem e parar para refletir se os nossos pais, nós no papel de pais, ou pessoas próximas nesse papel não têm esse tipo de característica. Porque ao perceber isso, a gente consegue buscar caminhos de melhoria. Vamos lá, eu vou comentar, algumas são mais autoexplicativas, eu posso só ler, outras eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para comentar com vocês, tá? Primeira, pessoas que têm reações exageradas em situações banais. Reações desproporcionais, sabe? Às vezes acontece uma coisa pequena e a pessoa, de repente, tem quase um surto ali, quase uma resposta muito desproporcional com a situação ocorrida. Essa é uma característica. Pouca empatia e consciência emocional. Lembrando, empatia como aquela capacidade de se colocar no lugar do próximo, né? De sair do seu próprio ângulo de visão e tentar enxergar do jeito que o outro enxerga. Pouca consciência emocional. Acho que essas pessoas, muitas vezes, ela não conseguem nem ter essa consciência do efeito das emoções que estão ao seu redor, em si e no próximo. No próximo, então, menos ainda. É a falta de capacidade de enxergar o que está em volta. Terceira, fuga ou incômodo com proximidade emocional. Sabe aquele tipo de situação de alguém que vai desabafar, pedir um apoio, aquela pessoa dá um jeitinho de tornar aquilo mais superficial e sair daquela posição e buscar alguma outra coisa para desviar a atenção, para não ter que entrar naquela sintonia. Aquelas pessoas que não conseguem se sintonizar com o próximo e não conseguem, então, ajudar muitas vezes. Elas preferem fugir dessa situação, porque aquilo traz algum tipo de incômodo. Quarto, são pessoas que se irritam com pontos de vista diferentes. E aqui vale o comentário. Né?
Na nossa sociedade atual, no que a gente vive, em vários campos da vida, a gente vê muitas coisas assim, lado A, lado B, é, opção A, opção B, sem entrar em detalhes e campos, obviamente. E muitas vezes a pessoa que está no lado A, ela cria uma raiva, um ranço da pessoa que está do lado B. Ela tem muita dificuldade de lidar com o diferente. Isso é um símbolo de imaturidade emocional. Ser imaturo emocionalmente envolve muitas vezes você não querer lidar com coisas que você discorda, porque aquilo te causa um transtorno e você prefere focar em si e não ter que encontrar, não ter que lidar com aquela situação. Bom, quinto ponto. Pessoas, pais e mães, que usam seus filhos como confidentes, mas não eram confidentes para os seus filhos. É um clássico cenário, eu vou citar hoje isso em alguns momentos, de inversão de papéis. Muitas vezes, esses pais e mães, eles vêm e contam segredos, às vezes intimidades, às vezes problemas conjugais, às vezes situações desproporcionais para um filho ouvir, pelo menos em determinada faixa etária. E quando o filho vai levar uma situação e tudo mais, ele não tem abertura para isso, ele não tem ouvido, escuta ativa, ele não se sente confortável em falar porque aqueles pais e mães focam em si. Então, é uma inversão de papéis muito clara. Sexto, não pensar nos sentimentos alheios. Não importa. Esse é o que eu penso, esse é o que eu ajo, eu tenho essa visão, não me importa o que você vai sentir em relação a isso. Se eu acho que é isso, é isso. Posição ruim. Falta, de novo, de entendimento das diferenças entre as pessoas, né? Sétimo, pouca atenção aos filhos, exceto em doença. Sabe aqueles pais que, quando o filho está doente, eles vão, médico, hospital, remédio, às vezes foto na rede social, outra polêmica aqui. Mas quando está tudo bem, aí fica encostado, não interage, está mais preocupado com o seu celular, está mais preocupado com o seu trabalho, com o filme que quer ver, e não interagem, não se importam com o que está acontecendo com aquele filho. Então, aí vão para esse extremo. Ficou doente, foi um desespero. Mas no normal eles não têm aquela proximidade. Inconstância. Nossa, isso é forte também. Muitas vezes, esses pais imaturos, eles estão no dia bom. Amanhã acordam mal. Aconteceu uma situação no trabalho, vem e descontam. E, de repente, transferem aquele incômodo, aquela dor para as crianças, para os filhos, para as pessoas próximas. É uma inconstância de comportamento. Você nunca sabe se aquele pai e aquela mãe vão estar no dia bom ou no dia ruim. Muitas características, né? Falta ainda, tá, gente? Nona característica, essa é duríssima. Raiva ou sarcasmo com possíveis perdas de calma do filho. O filho tem uma crise, ele está num dia ruim, ele chegou da escola, ele está triste por alguma coisa. Um brinquedo quebrou. Ah, mas é só um brinquedo. Mas o universo daquela criança, talvez naquele momento, seja um brinquedo. Aquela criança não tem um trabalho dela, não está preocupada com o boleto que tem que pagar. O universo é aquele, né? E aí o pai reage, nossa, que frescura. Ou então, só porque quebrou isso, né? Imagina o dia que tiver que pagar a conta, debochando com sarcasmo. De novo, focando mais em si do que na dor do próximo. E essa percepção, pessoal, eu acho que é muito interessante. Assim. A gente muitas vezes minimiza a dor, a tristeza de uma criança por ser criança. E esquece que a criança é um indivíduo e que o mundo daquela criança está limitado. Então, a vida daquela criança é brincar com os pais, supostamente, tomara, é ir para a escola, é comer, dormir. Se ela tem um brinquedo que ela gosta muito e aquele brinquedo quebra, some, é super justo que ela fique triste, que ela fique, de alguma forma, afetada. Imagina você, adulto, se você tem um bem material, não estou incentivando bens materiais aqui, mas se tem o seu carro que você adora, de repente alguém chega e bate no seu carro. Será que você tem esse equilíbrio todo? Será que você não fica chateado? Será que você não fica irritado?
Acho que não, né? Acho que você fica. Muitas vezes a gente fica. Por coisas talvez bem pouco importantes na vida espiritual. Então, entender que a criança também passa por isso e não debochar, não minimizar aqueles sentimentos é fundamental. É assim que você constrói conexões. É assim que aquela criança, aquele filho, começa a se sentir bem para trazer os sentimentos dele para você. Porque no momento que ele vai trazer e é refutado, recebe o sarcasmo, qual a tendência natural? Então não vou mais falar. Então não vou mais contar, porque ninguém gosta dessa reação. Então é melhor eu guardar para mim o sentimento. E aí se constrói aquela solidão emocional, aquela falta de conexão que a gente comentou no capítulo anterior, né? Bom, continuando. Conversas giram muito mais sobre interesses dos pais. Os pais querem falar de si, nesse caso, os pais imaturos. Eles querem falar do que eles têm interesse. Eu gosto disso, vou falar disso. Eles não querem saber do bonequinho, do desenho que a criança viu, do que aconteceu na escola. Ah, não preciso, para quê? E esquecem de novo que o mundo da criança está associado a isso, que é assim que se criam os laços. E que esses laços precisam ser criados desde a primeira infância, desde a barriga. E depois que não se cria, o processo torna muito mais difícil, com o crescimento, com as dificuldades, com a formação da personalidade daquela criança, que muitas vezes já cria um bloqueio emocional, uma solidão emocional. Bom, seguindo. Mais duas para a gente fechar esse primeiro exercício, tá? Não se importam realmente com as conquistas das crianças. Nossa, isso daqui eu pensei em algumas situações. De novo, pessoal, com todo o cuidado do mundo, não estou julgando aqui, mas... Sabe aquele tipo de pai, de mãe, que o filho vai na escola e tira uma nota boa na prova, vem todo feliz para casa contar que tirou uma nota boa, e vem aquela frase, talvez você já tenha ouvido, ou algumas pessoas ao redor de vocês: ah, você não fez mais que a sua obrigação. É verdade? Talvez. Mas não é uma conquista. Não é uma nota boa. Aquela criança não se esforçou de alguma forma para alcançar aquilo. Por que não dar um abraço? Nossa, estou feliz, que bom que você conseguiu. Ao invés de já aproveitar para dizer, não, essa escola é muito cara, eu estou pagando, então quero que você vá bem. Tudo tem forma. Óbvio que você quer que seu filho, sua filha, seu ente querido cresça, aprenda. Óbvio, você não precisa dizer isso. Precisa jogar isso dessa forma. Agora, vibra com a conquista. Poxa, eu aprendi um negócio novo. Eu agora consigo dar cambalhota. Ah, mas daí? Não, e daí não. A cambalhota é uma conquista. Não fazia e fez. Vibre com as conquistas. Os pais emocionalmente maturos, eles minimizam e muitas vezes não se importam com as conquistas dos seus filhos. Isso é triste de ver. E, por fim, não admitem culpa. Eles não se sentem culpados muitas vezes, mesmo que façam coisas incorretas, erradas e nitidamente fora do propósito. Então, não se desculpam, não entendem a dor do próximo, não conseguem entender os efeitos das suas ações. Essas 12 primeiras colocações aqui como exercício, elas são fundamentais para a gente entender esse comportamento dos pais, tá? Para a gente poder entender se nossos pais, se nós como pais, como eu disse no início, se pessoas ao nosso redor têm esse comportamento. E um cuidado importante para a gente pensar é que também nós somos humanos, né? Então, todos nós estamos sujeitos a errar em todos esses pontos que eu comentei. O grande desafio é quando se torna um padrão de personalidade. O livro traz essa diferença entre padrão de personalidade e regressão emocional temporária. Bonito nome, né? Regressão emocional temporária é quando a gente tem um padrão de comportamento, mas em algum momento a gente derrapa. A gente age errado. Em algum momento a gente, de repente, age de uma dessas características aí que a gente comentou. Não é o seu padrão, você não faz isso com frequência, claro que a ideia é evitar o máximo de fazer, mas já aconteceu algumas vezes de você, de repente, cair em uma, duas, ou em todas, em algum momento, dessas atitudes que eu comentei. Isso é humano, isso é parte do processo e a gente também tem que aprender a não cair, mas entender e nos acolher. Agora, quando se torna um padrão,
quando é algo constante, quando é algo realmente frequente, aí a gente está falando de uma pessoa emocionalmente imatura e muitas vezes trazendo as consequências que são o tema do nosso livro aqui, do que a gente está estudando. Então, não se culpe, não se chicoteie se aconteceu com você, mas lembre que não pode ser um padrão, porque ao se tornar um padrão, realmente afeta muito as pessoas ao redor. E aí o livro começa a debater um pouquinho desses pontos de exercício que eu falei e tentar aprofundar em alguns que ele chama, o termo que ele usa é traços de imaturidade emocional. E aí o exercício são perguntas ali para entender, mas alguns traços aqui eles são continuação desse exercício que a gente comentou aqui. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que as pessoas emocionalmente imaturas têm baixíssima tolerância ao estresse. Quando elas se sentem estressadas, elas descontam realmente, elas terceirizam responsabilidade, culpam os outros. Elas querem ter suas vontades atendidas. O estresse ele traz um desafio emocional, né? Todo mundo aqui já ficou estressado muitas, sei lá, centenas, milhares de vezes. E a gente sabe que quando tem essa situação de estresse, a gente fica mais aberto a comportamentos ruins, né? A gente fica mais sujeito a comportamentos ruins. E as pessoas emocionalmente maturas, por característica, elas já têm uma baixa tolerância ao estresse. Então, um estresse pequeno já provoca isso. E aí elas querem que as pessoas entendam aquele estresse, que as pessoas se comportem, se adaptem àquele momento que ela está, que atendam suas necessidades, que o foco seja ela só. Eu estou estressado, eu preciso de ajuda, e todo mundo tem que entender. Mas se for o outro estressado, aí não, é que besteira, que frescura. Então, a baixa tolerância ao estresse é uma característica, um traço da personalidade emocionalmente imatura. Essas pessoas, elas são rígidas e obstinadas. E é muito legal entender isso. Quando fala assim, pô, calma aí. Rígido e obstinado é uma coisa boa. Depende. Profissionalmente, em algum grau, você pode até discutir que é uma coisa boa. Muitas pessoas conseguem sucessos profissionais intensos por essa obstinação, por essa rigidez. Mas quando a gente pensa em relacionamentos, e aí não estou falando só relacionamentos amorosos, né? Ser rígido demais é muito difícil. Porque ao ser rígido, você não consegue entender variações, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm características diferentes, que reagem diferentes a você em determinados casos. Então, essa rigidez emocional se torna um desafio para relações. E aí, lembra que a gente comentou no primeiro episódio, que a gente veio aqui conviver. A gente evolui convivendo. E o que é conviver? É viver com o próximo. Se a gente não convive, a gente não evolui. E se a gente é rígido, a gente muitas vezes não está sujeito a lidar com as situações. Fazem o que dá vontade, elas muitas vezes buscam o caminho menos difícil, o caminho mais fácil. Eu estou com vontade de fazer isso, eu faço, e não penso nas consequências daquilo. E depois eu penso. Porque agora é a vontade que eu estou, e eu sou a prioridade. É um traço de personalidade emocionalmente imatura. Pouco respeito pelas diferenças, já comentei aqui. Pessoas egocêntricas. E aí, egocêntrica, né? Centrada no ego, centrada no próprio eu, o ego no sentido do eu, né? Mas o que é ser egocêntrico, né? Eu trouxe algumas características. Pessoas que têm dificuldades com críticas, que não aceitam, não lidam bem em ser criticadas. Mesmo que às vezes, claramente, elas têm aquelas características e aquela que comportamento errado, enfim, aquela atitude incorreta, e as pessoas sabem disso, mas elas não aceitam ser criticadas. Seus sentimentos são sempre mais importantes. Então, eu me coloco, eu ajudo você desde que não me mexa. Ou tem ajuda, porque é o que importa, no fundo. E a pessoa pode não verbalizar isso, mas nas atitudes isso fica claro. Autoestima associada com a reação dos outros. Elas associam a sua autoestima à reação do próximo. O próximo está atendendo minhas necessidades, eu fico bem, eu fico alegre, eu me sinto firme. Se o outro não atende, eu me fico sentindo mal, eu não entendo, eu crio incômodo, por que ele está fazendo isso comigo, por que ele não está respeitando a minha vontade. As pessoas seguem essa linha. E aí, essa parte eu gosto muito também, quando a gente leu aqui no GRESB,
Eu achei muito interessante. São pessoas autorreferentes, mas não autorreflexivas. Vou tentar trazer essa diferença para vocês. Autorreferentes são pessoas que sempre colocam a referência em si. Vou dar 2 exemplos que o livro cita que eu gostei muito. Sabe aquela pessoa que é filha, o filho vai contar do término de um relacionamento, do que aconteceu, e a pessoa, aconteceu isso, nossa, eu me lembrei do meu divórcio, da minha separação com seu pai, e aí começa a falar do seu próprio processo. A pessoa transformou um pedido de ajuda do seu filho ou de alguém em si. Ela criou, botou referência em si. Ou um filho que vai contar que, de repente, poxa, pai, eu fui no futebol, consegui fazer 3 gols hoje, estou muito feliz. O pai fala, filho, você não precisa saber, o papai jogou esse campeonato, quando eu fui campeonato, foi artilheiro, eu ganhei a medalha. De novo, focam em si, autorreferentes, em vez de focar no que está sendo acontecendo. A questão era o término do relacionamento da filha do filho, era os gols do futebol do filho da filha, e a pessoa transforma aquilo em si de novo. E não percebe. Lembra o próprio lá atrás, que não é intencional? A pessoa não percebe. Ela acha normal. Eu só estou contando, eu só estou dividindo aqui, ela está compartilhando. Mas naquele momento, o foco não era esse. Não que a pessoa não possa contar em algum momento, mas não é o foco que a pessoa está te pedindo ajuda ou te contando uma conquista. Ela quer sua felicidade, ela quer um abraço, ela quer um elogio. Ou ela quer uma ajuda, um conselho, sei lá. Agora, transformar isso em si é ser autorreferente, negativamente falando. E aí vem são autorreferentes, mas não são autorreflexivos. Ou seja, essas pessoas não se analisam. Essas pessoas não refletem sobre si, elas não se conhecem, elas não conseguem entender seus acertos e seus erros. Porque ao mesmo tempo que elas pensam em si o tempo todo, elas não querem pensar profundamente. E autoconhecimento envolve humildade, envolve capacidade de perceber o que está errado em você, o que não está funcionando, o que está te deixando mal, o que está sendo ruim, o que você faz para evoluir. Autoconhecimento dói. As pessoas não estão dispostas a essa dor. Essas pessoas não estão dispostas a lidar com isso. Então, isso dificulta muito o processo. Esses são alguns traços de maturidade emocional. E aí, como observação, para fechar aqui, né? Eles são, ao causar um problema, eles não acham que são o culpados. Eu falei uma coisa para você muito triste, uma coisa pesada. Isso te deixou mal. Mas você vai falar, mas não foi minha intenção. Esse não era meu propósito, eu só comentei. Pois é, só comentou, mas foi suficiente para trazer dor, né? Então, não ter intenção não significa que não foi feito. E a não ter intenção, muitas vezes, é por não parar e pensar. Por não pensar nas consequências do que você faz. Não seja emocionalmente maturo, buscando 100% das atenções, aquela pessoa que chega no ambiente e quer falar o tempo todo e que o mundo gira em torno de si. Ela fala, ele fala, e todo mundo ao redor tem que estar ali entendendo e participando. E o centro das atenções é esse ou essa pessoa. Pais emocionalmente maturos, um desafio, pessoal. Um desafio. Eu vou parar aqui a primeira parte do capítulo, nosso segundo episódio. Antecipo que o terceiro episódio traz, como eu comentei no iníciozinho, vai trazer continuação desse capítulo, falando de alguns exemplos, de alguns casos, e debatendo um pouco mais sobre esses traços das pessoas emocionalmente maturas, outras características e outras percepções. Mas façam esse exercício. Voltem o vídeo, vejam aquelas 12 perguntas do exercício, reflitam sobre o traço das pessoas emocionalmente maturas. Tentem se posicionar junto com você com você. O que disso eu faço? O que eu faço com frequência? O que os meus pais, o que meus amigos, que características dessas eles têm? Mas não, de novo, para apontar o dedo, e sim para entender
coisas ao seu redor e na sua vida que talvez hoje você não entenda. E que talvez você precise mudar para melhorar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem me ouvindo aqui no segundo episódio. E no terceiro a gente continua mergulhando nesse livro maravilhoso da Lindsay Gibson, que tem tanto para ensinar para cada um de nós. Muito obrigado a todos e até a próxima.